conhecidos como seus discípulos quando nós amássemos uns aos outros. E guarde isso comigo, guarde isso na sua mente. Amor não é um dom que você vai orar, dormir odiando e acordar amando. Oh, recebi o dom do amor. Não, amor é uma coisa que você vai desenvolver no dia a dia, ao longo da vida. É uma decisão, uma escolha que você toma todo dia. Sabe aquele casamento que já tem, que nem o meu, pelo menos 21 anos? Esse ano eu faço 21 anos de casado. Gente, tem dia que eu olho para a irmã Denise e para mim ela é só a irmã Denise. É sério. Tem dia que eu olho para ela no coração, parece que eu conheci ela ontem. Mas tem dia que eu olho para ela, é a irmã Denise. Só que eu tomei uma decisão de amar, cuidar, proteger, zelar, na alegria ou na dor, na saúde ou na enfermidade, no dia que tem muito dinheiro e no dia que estamos desempregados. Essa foi a decisão que eu tomei e foi o voto que eu fiz diante de Deus, diante da igreja, diante do pai dela, que já é de saudosa memória. Amor, queridos, é uma atitude. Se teu inimigo, não está falando do amigo não, se teu inimigo tiver sede, Jesus disse, dá para ele de beber. Líder tem que aprender a dar água para beber, até para quem quer ser. Você não pode ser inimigo de ninguém, mas tem gente que quer ser seu inimigo. Se bater na tua porta de madrugada, pejada, precisando socorrer, mas é aquela pessoa que ontem brigou comigo, me humilhou. Querido, amor cristão não é um dom que vai cair do céu no seu colo, é uma atitude que você vai tomar todo dia da sua vida. E tem mais, muitas vezes a atitude vem antes do sentimento. Sabe por que os casamentos estão acabando muito hoje? Nos Estados Unidos, de cada 3 casamentos, com poucos anos, 2 viram divórcio. No Brasil, de cada 3, pelo menos um se divorcia nos primeiros 10 anos de caminhada. Por quê? As pessoas querem amar sentindo. Não, eu estou sentindo que eu estou apaixonado. Aí casa. Aí passou uns dias, aquele amor passional, aquela paixão desaparece. E ela começa a brotar por outra pessoa. Sabe o que a pessoa faz? Vou me separar e vou casar com outra, porque o amor acabou. Irmãos, na verdade o amor não acabou. O amor nunca existiu. O amor é uma atitude que você toma todos os dias em favor do outro. Então a essência da liderança cristã é amor. Um dia chegaram para um casal que estava comemorando 75 anos de casamento. Bodas do que é mesmo? Diamante. 75 anos. Se Deus quiser eu vou chegar lá. Porque se Jesus não vier eu vou chegar lá. Porque eu só vou morrer depois de 120. 121 não, fica muito enrugado. Mas até 120 dá para chegar lá. O que aconteceu? Aquele homem chegou para aquela mulher e perguntou, chegaram e perguntaram para o casal, perguntou para ele assim, qual que é o segredo de você viver 75 anos com essa mulher? Ele disse assim, todos os dias, pela manhã, ela me dá um cotovelo do pão e eu como, e o cotovelo é a parte que eu menos gosto. E virou para ela, qual que é o segredo do casamento de 75 anos? Ela falou, o cotovelo é a parte que eu mais gosto, e eu dou para ele todo dia. Isso fala de renúncia, irmãos. Abrir mão. Líder não pode ficar na expectativa do que o outro vai fazer. Ele tem que estar na expectativa do que ele tem que fazer, baseado nos valores cristãos. Lógico, a colheita vai vir? Vai. Mas tem gente que você vai investir que é terra seca. Tem gente que você vai plantar, vai regar, vai cuidar, e ele não vai dar fruto. E a culpa não é tua. A culpa é porque o coração do cara é seco. O coração dela é seco. Agora, vai ter gente que você vai plantar, vai regar, e você vai colher 30, 60 e 100% para a glória de Deus, ou até mais. Mas tudo tem que ter o quê? O amor. Segundo lugar, para ser líder cristão, irmãos, tem que ter capacitação divina. Atos capítulo 1, versículo 8 está escrito, e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunha, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o que Jesus colocou aqui para eles? Sozinho, vocês não vão conseguir cumprir a missão de vocês. Vocês vão precisar da minha ajuda. E eu vou ajudar vocês. Eu vou dar para vocês o Espírito Santo. Querido, querida, você não está sozinho. Você não está sozinho nessa obra. O outro Consolador está com você todos os dias, te capacitando para esta obra. A igreja vazia do Espírito, ela estava trancada dentro de 4 paredes, com medo de morrer como Jesus morreu.
A igreja cheia do Espírito Santo abriu as portas do cenáculo. Pedro pregou o melhor sermão da história da vida dele e quase 3.000 almas se converteram para a glória de Deus. Quem te capacita é Deus. Creia nisso. Quando você busca o Senhor, alguém já disse que orar sem esperar a resposta de Deus é zombar dele. Quando você for orar, tenha certeza. Oração é fé, e fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Deus tem resposta para a sua oração. É Ele que te capacita como líder. Ele vai te dar uma diretriz, uma orientação, uma estratégia para você vencer essa batalha que você está vivendo na sua liderança. Terceiro, é necessário também ter um caráter íntegro. A Bíblia fala que a santificação que Deus opera em nós é no espírito, na alma e no corpo. Isso fala de caráter íntegro, fala de Deus tratar da gente de dentro para fora. Deixa eu dizer uma coisa para você: não existe líder cristão perfeito. O sábio Salomão disse assim: não há um justo sequer que só faça o bem e que nunca peque. Todo líder é falho, por isso não espere do seu líder perfeição. Esse é o nosso problema. Nós olhamos para o outro e queremos que o outro seja perfeito, e nós esquecemos que nós somos imperfeitos. Você sabe quem mais erra na igreja? Ao longo dos anos eu tenho aprendido isso. É o pastor. Estou falando isso como pastor. Sabe por quê? Porque o pastor é o que mais tenta, é o que mais está lutando. É também dentro de uma casa, muitas vezes é aquele que mais erra, muitas vezes nas palavras, nas atitudes. Às vezes é o pai, às vezes é a mãe, mas só vai errar, irmãos, quem faz alguma coisa. Quem não faz nada nunca vai errar, porque não faz nada. Quando você errar, entenda, peça graça para Deus, reavalie a sua liderança, aprenda com seus erros e siga em frente. Alguém já disse assim que o inteligente aprende com seus erros, o sábio aprende com os erros dos outros. Então avalie o que você está passando, avalie o que outras lideranças estão passando e aprenda com eles, mas tenha um caráter íntegro. Uma das partes do caráter íntegro, sabe qual que é? É reconhecer os seus erros. Sabe quando Davi pecou com Batseba e ele traiu Urias, ele traiu a sua coroa, ele traiu os seus valentes, ele traiu a sua nação, ele traiu a Deus? Era para ele ter morrido. Segundo a lei de Israel, quando o homem adulterasse, era para ser o quê? Apedrejado. O homem que matasse o seu semelhante era para ser apedrejado. Era para Davi ser apedrejado uma vez, Deus ressuscitar Davi e mandar apedreja de novo. Tem que morrer 2 vezes. Essa era a lei. Mas quando o profeta chegou com ele, com a palavra de Deus, e ele disse: esse homem que fez isso é digno de morte. O profeta falou assim: esse homem é você. Natan disse para ele. Sabe o que ele disse? Pequei, transgredi a lei do Senhor. E caiu de joelho. Sabe o que Deus fez? Transpassado foi o teu pecado, não morrerás. Deus o perdoou e Deus o restaurou. Querido, todo líder erra, mas ele tem que reconhecer os seus erros. Isso faz parte do nosso caráter. Sabe por que a vida de Saul terminou tão triste, na ponta de uma lança malequita? Porque Saul nunca reconheceu os seus erros. Saul achava que a culpa sempre era dos outros, a culpa nunca era dele. Até no dia que ele ofereceu o sacrifício com medo do povo ir embora, ele ainda deu uma desculpa. Ele falou: estou oferecendo sacrifício, sabe por quê? Porque o povo estava querendo ir embora. Ou seja, a culpa não era dele. Quando ele poupou o rei Agag, de olho nos bens do rei, falou de novo a mesma outra desculpa: não, eu poupei o rei porque eu queria sacrificar ao Senhor essas vacas, esses bois, esse gado. O profeta olhou para ele e disse assim: tem mais prazer Deus no sacrifício do que em que se obedeça a sua palavra? Ou seja, líder tem que ter integridade. Ele tem que falar em pé e sustentar sentado. Ele tem que falar sentado e sustentar de pé. Amém? Palavras de Jesus: seja o vosso sim, sim, e seja o vosso não, não. Terceiro, ele precisa ter fé em Deus. Eu aprendi, irmãos, que a fé, ela gera visão, submissão a Deus, aos líderes, e transforma a nossa vida. Sabe por quê? Quando você tem fé, quando você coloca a sua fé em prática, aquilo que está obscuro começa a ficar claro. Vou dar um exemplo para vocês, eu tenho certeza que aconteceu isso. Quando o pastor Santana comprou esse terreno para construir essa propriedade, ele falou isso para mim no gabinete.
Muitas pessoas passaram por aqui e falaram: o senhor está comprar uma igreja desse tamanho, como é que vai pagar isso, pagando aluguel? Ou seja, mas a fé, ela faz você ver o que o outro não enxerga. Eu passava na frente de um salão assim, e alguém dizia, falava: aqui vai ser o mercado. O outro passava lá e dizia: aqui dá uma boa de uma adega. Eu olhava lá para dentro e dizia: aqui vai dar uma boa de uma igreja. No dia que o camarada colocou a placa para alugar, eu cheguei lá: o salão é meu. Por quê? Quando eu fui mudar, teve gente que falou assim para mim: pastor, porque a igreja era debaixo da minha casa. Não muda os dois caindo, não muda só um, porque pode ser que a gente volte. Por quê? Falta de fé, irmãos. Então o líder tem que dar pequenos passos, mas pequenos passos de fé. Ele tem que crer no que Deus está falando com ele. E às vezes crer no que Deus está falando com você é descrer de tudo que os outros estão falando. Olha para a Bíblia. Todos os homens que começaram algo grande, começaram de forma pequena, mas começaram pequeno pensando grande. Submissão a Deus e aos líderes. Todo líder bem sucedido, ele é submisso a Deus, porque ele é obediente a Deus. Só que tem um porém: ele só aprende a ser submisso a Deus se ele for submisso aos homens. Porque se eu não me submeter à liderança dos homens que eu vejo, como é que eu vou submeter à liderança de Deus que eu não vejo? A Bíblia diz isso. Está entendendo? Às vezes a gente exige de um filho, de um empregado, de um funcionário na empresa que ele nos obedeça. Mas quando é para a gente obedecer, ai ai. Gente, a Bíblia fala que aquilo que a gente plantar, isso a gente vai colher. Quanto mais obediente você for para os seus líderes, você pode ter certeza, mais você terá liderados abnegados, porque eles estão aprendendo com o seu exemplo. Vocês já viram uma postagem no Facebook interessante, irmão Pedro? Tinha uma baiana, tem nada contra os baianos, viu? Minha mãe é baiana, com a latona de água na cabeça, andando. Uma menininha desse tamanhozinha, uma baianazinha, com a latinha de água na cabeça. E está escrito embaixo assim: as palavras motivam, o exemplo arrasta. É exatamente isso. Quando você dá um exemplo de submissão, os seus liderados automaticamente vão entender que você é uma pessoa submissa, você é uma pessoa obediente, você é uma pessoa que respeita a liderança. O que eles vão fazer? Eles também vão fazer o mesmo com você. Vai ter as exceções? Vai, mas via de regra eles vão entender que se você é um homem submisso a Deus e obediente aos seus líderes, isso vai inspirá-los a ser como você. Mas o contrário também é verdadeiro. Se eles entenderem que quando você está longe do seu líder, você critica, você fala mal, você desobedece, eles vão aprender do mesmo jeito. Conta-se de um jovem que o pai fumava muito e bebia muito. Quando o filho nasceu, o pai foi lá e bebeu para comemorar. Quando o filho fez os seus aniversários, o pai bebia para comemorar. Quando o filho passou de maior, o pai também bebeu para comemorar. Aí um dia o filho aprendeu a beber, e o pai chegou para ele e falou: meu filho, não bebe não, que isso é ruim. Aí ele falou essa história para ele: falou, pai, quando eu nasci, o senhor bebeu para comemorar. Cada aniversário que eu fazia, o senhor bebia para comemorar. Quando eu fiz 18 anos, eu vi o senhor encher a cara para comemorar. E agora que eu aprendi, o senhor manda eu parar? Você está entendendo? Os nossos exemplos, irmãos, falam mais do que as nossas palavras. Então liderança cristã é isso, é inspirar através do exemplo. Autodisciplina e autodomínio. Quando nós falamos de autodisciplina, eu me recordo de 3 coisas que Pedro falou. Pedro falou que aquele que faz a obra de Deus, Paulo, ele é semelhante ao atleta, ele é semelhante ao soldado e ele é semelhante ao lavrador. Esses 3 segmentos, irmãos, não conseguem alcançar nenhum fruto se não tiver disciplina. O que é disciplina, pastor Davi? É aquele que se obriga a fazer aquilo que ele propôs. Não é ninguém que me obriga a fazer as coisas. Você não está aqui com o braço torcido. E se tiver, é perigoso você estar perdendo o seu tempo. Porque quando você vem de livre e espontânea vontade, a sua mente faz assim, ó. Quando você vem forçado, a sua mente faz assim, ó, porque você não quer estar ali naquele lugar. Amém? Então, como líderes cristãos, o que nós temos que entender? Nós temos que autodisciplinar. Nós temos que disciplinar a nós mesmos. A Bíblia diz que o lavrador só colhe do fruto que ele planta porque ele espera. Ele tem a disciplina de plantar, esperar
e colher. Olha o processo aí de novo. O soldado, ele só é um bom soldado se ele for um soldado disciplinado. Porque um soldado disciplinado, o que ele vai fazer? Ele vai respeitar a hierarquia, ele vai respeitar os seus limites, ele vai trabalhar os seus deveres e vai conhecer os seus direitos. E terceiro lugar, o atleta. Todo atleta bem sucedido, ele é um cara disciplinado. Um dia chamaram Oscar Schmitz e falaram assim para ele: colocaram um apelido em você que você tem uma mão santa. Ele falou: santa? Só eu sei quantas horas de treino eu fiz para que essa bola caísse lá na cesta. Falaram do Rogério Ceni, que foi o goleiro que entrou para o Guinness Book, que mais fez gol de falta. E falaram que ele tinha um dom. Ele falou: dom? Só Deus sabe o tanto de horas que eu passei sozinho, todo mundo ia embora. Eu pegava uma barreira de madeira e ficava lá, treinando. Tem uma frase do Abraham Lincoln que diz o seguinte: o grande presidente dos Estados Unidos, ele dizia assim: se eu tiver uma